Bom, são 11 horas e 23 minutos e a gente tem acompanhado muito de perto aqui no Manhã Bandeirantes o assunto da CPI das ONGs da Câmara Municipal. Vocês lembram que originalmente era uma CPI para investigar dinheiro público manipulado, aí, administrado por ONGs que principalmente fazem o trabalho assistencial em relação aos dependentes químicos na região da Cracolândia. Mas o vereador Rubinho Nunes também identificou, o vereador que é o responsável por essa CPI na Câmara Municipal, identificou denúncias em relação ao padre Júlio Lancelotti. Essas denúncias foram levadas pelo presidente da Câmara Municipal à Arquidiocese de São Paulo, que divulgou em nota que está investigando o assunto com base, e essas informações vão entre aspas, com base nessas novas denúncias. Vereador Rubinho Nunes, mais uma vez conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Quais são essas novas denúncias identificadas contra o padre Júlio Lancelotti? Bom dia, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos os ouvintes. São denúncias de cunho sexual, vídeos onde o padre aparecia nu, se masturbando em uma conversa de cunho sexual com um menor de idade. Esses vídeos foram peritados por duas perícias independentes que atestaram a veracidade do conteúdo. Então, a presidência da Câmara encaminhou isso em forma de denúncia à Arquidiocese, ao Ministério Público, ao Ministério Público Federal, à CNBB, e recentemente veio a público também uma vítima que teria sido vítima de assédio sexual por parte do Lancelotti quando era menor de idade. A Arquidiocese, de uma forma bastante responsável, abriu a investigação, diz que vai ouvir a vítima, vai aferir os conteúdos, os vídeos, e concomitante a isso nós temos recebido novas denúncias, conversado com pessoas que de alguma maneira se sentiram violentadas ou violadas pela postura do Júlio, e dado o encaminhamento para que sejam ouvidos e aferidos. As denúncias são muito graves. Obviamente que, desde já, eu digo que nós vamos procurar o padre Júlio Lancelotti para que tenha oportunidade de se defender dessas acusações. Mas a pergunta é o seguinte: hoje a gente vive uma onda de deepfake, de informações falsas, nenhum risco dessas informações terem sido forjadas, desses vídeos serem falsos, porque a gente tem que aguardar, obviamente, as investigações para fazer qualquer julgamento em relação ao padre, mas as informações e essas denúncias são muito graves, né? Exatamente. É justamente por isso que eu encomendei duas perícias independentes, por técnicos da área, cadastrados no Tribunal de Justiça, que sejam peritos com bagagem e com currículo antes de levar adiante as denúncias. Dentro das perícias, eu pedi especificamente que analisasse a possibilidade de ser deepfake, ou seja, alguma espécie de montagem. E ambas as perícias rechaçaram de forma muito clara a hipótese de deepfake e afirmam categoricamente que era o Júlio Lancelotti protagonista as cenas do vídeo. E aí vale dizer que o vídeo não é apenas o Júlio Lancelotti. Você vê as características físicas dele, como cicatrizes no rosto, marcas de expressão, a pulseira que ele utiliza, a mão que ele utiliza para manuseio, que ele utilizava também, uma situação meio chata disso. Também a decoração, com santa atrás. Ele posteriormente fez vídeos. Posteriormente aos vídeos virem a público, ele fez vídeos naquele mesmo ambiente. Então não teria como uma hipótese de deepfake montar todo o ambiente que o Júlio estava. Isso tudo foi apontado pela perícia, o que corrobora toda a tese e a veracidade do conteúdo. Vereador, é nossa obrigação aqui como jornalistas tratar com muita cautela essas informações. Eu repito que elas são graves, mas nós vamos aguardar aí, obviamente, o decorrer das investigações e vamos, repito, procurar o padre Júlio Lancelotti para que ele tenha a oportunidade de se defender. Agora, o que eu já percebo, Lupato, de cara... Ele publicou uma nota já, né? Já publicou? Isso, ontem, logo depois desse novo posicionamento da Arquidiocese, dizendo que iria abrir um novo inquérito porque o anterior havia sido encerrado em relação a esse vídeo que foi publicado inicialmente em 2020 e que também acompanharia e investigaria esse novo caso, que é uma denúncia feita pelo Cristiano Gomes, que hoje tem 48 anos, diz que em 87, quando tinha 11 anos, foi assediado
pelo padre Júlio Lancelotti. Essa é a acusação. O padre Júlio Lancelotti disse que essas duas acusações envolvendo ele são completamente falsas e inverídicas e, segundo ainda o sacerdote, são parte de uma rede de desinformação com interesses políticos. São 2 trechos dessa nota publicada pelo padre Júlio Lancelotti. Bom, de qualquer forma, a investigação vai dar oportunidade, caso não sejam verdadeiras ou não seja o padre nesses vídeos, de ele, de uma vez por todas, se livrar desse tipo de acusação, desse tipo de investigação, né? Investigações sempre servem para isso. O que não se pode é fazer o julgamento a priori. Vereador, só fiquei com uma dúvida. Muda, então, o objeto da sua denúncia e da CPI? Porque esse não me parece que será o assunto principal da CPI, não é isso? O objeto da CPI é justamente investigar as ONGs. Nós temos denúncias graves contra as ONGs, queremos analisar a utilização de recursos públicos, quantas pessoas foram atendidas por essas ONGs, quantas foram curadas, tratadas, isso tudo vai ser analisado. Agora, se eventualmente vem a denúncia de uma conduta inapropriada, de um assédio ou abuso sexual no ambiente das ONGs, ou se valendo das ONGs, aí compete a CPI analisar esse tipo de vereador. Mas, em geral, o objetivo é justamente investigar as ONGs. Agora, vereador, o senhor é o autor desse pedido para a instalação da CPI das ONGs. Inicialmente investigaria a atuação de organizações no centro da capital paulista, região da Cracolândia, como isso está acontecendo, que o senhor acabou de explicar. Mas com a visibilidade e com a CPI rodando pelo noticiário, outras pessoas já procuraram o senhor, foram até a Câmara, no seu gabinete, por exemplo, para trazer novas denúncias e o senhor está estudando elas ou ainda não? São só essas 2 que já foram publicadas, já vieram a público? Sim, tem aí cerca de 3 ou 4 semanas que eu recebo denúncias de pessoas no gabinete trazendo acusações, informações sobre esse tipo de conduta. Tudo isso tem sido checado, analisado, e aquelas que encontram condição de ser levada adiante são objeto de perícia e depois encaminhadas como denúncia. Mas até agora nenhuma outra veio a público. O que eu queria perguntar para o senhor mais diretamente é: novas acusações que chegam ao senhor, pelo que o senhor está dizendo, virão a público em breve, se depender do trabalho da Câmara? Sim, sem dúvida. Ok. Vereador Rubinho Nunes, vereador responsável por a CPI das ONGs na Câmara Municipal, que no paralelo também faz essa investigação em relação às denúncias em relação ao padre Júlio Lancelotti. Obrigado pela sua participação aqui. Eu queria reiterar, desculpem eu estar repetindo, mas eu queria reiterar que nós temos que tratar esse assunto com muita cautela. São acusações muito graves que envolvem uma pessoa pública e que vai ter, obviamente, o direito de conversar conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Nossa produção já está procurando o padre, independentemente dele ter publicado nota ou não. Os microfones estão abertos para que ele possa se defender aqui também. Vereador, obrigado. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, vereador. E assim que a gente tiver aqui uma resposta do padre Júlio Lancelotti, a gente traz também, porque, como o Sabino disse, sempre importante ressaltar, são denúncias graves, ainda não comprovadas, né? Porque, Sabino, a gente sabe que muitas vezes o julgamento público vem antes, né? Então, importante dizer, são denúncias, suspeitas, acusações, nada de condenação, nada comprovado até agora em relação a isso. 11 horas